Nas fronteiras da loucura. 4. Programática reencarnacionista. A pugna, que se tratava além dos olhos físicos, fazia-se constrangedora. O espírito que fora expulso violentamente do corpo não se desligara da matriz uterina, influenciando com a mente vigorosa e revoltada o organismo que se negara a sustentá-lo. Utilizando-se do motivo, sentia-se injustamente repudiado, não obstante as reiteradas súplicas que fizera a futura mãe, na ânsia de progredir através das engrenagens do corpo físico. Assenhoreando-se lentamente da criminosa pela incidência telepática, foi-se-lhe desenhando na tela mental, por cujo comportamento, ao longo dos meses, conseguiu desarticular-lhe o equilíbrio da razão. Nesse particular, a consciência culpada foi rompendo a couraça da falsa justificativa para o crime hediondo, gerando os pródromos do arrependimento, que se transformaria no fio mágico para o intercâmbio mental. Atada ao espírito de quem se desejara libertar nos parciais despreendimentos pelo sono, Julinda passou a defrontá-lo em metamorfoses dolorosas e apavorantes. Via-o deformado, agressivo, subitamente diluindo-se como se acionado por estranho mecanismo oculto, se desapegasse, desaparecendo em pó, para logo ressurgir na aparência fetal, despedaçando e rebolcando-se em sangue. As cenas vivas passaram a afligi-la cruelmente, impossibilitando-lhe o necessário repouso. Nesses momentos agônicos, despertava assustada, vencida por suores álgidos e angustiada. O esposo desdobrava-se em cuidados, sem conseguir identificar a causa dos pesadelos que se agravavam, ameaçando o equilíbrio mental da companheira. Caracterizada a síndrome obsessiva, estabelecida a ligação entre os dois litigantes, a paciente foi mergulhando no ensimesmamento, em cuja intimidade psíquica a luta fazia-se mais obstinada. O desenfreado desejo de vingança do então adversário obrigava-o a permanecer ao lado de quem lhe deveria ser devotada mãe, enclausurando-a nas teias dos propósitos inconfessáveis de que ora se encontrava dominado, para levá-la ao suicídio por qualquer processo que lhe estivesse ao alcance. Indagar-se-ia se a providência divina, que por todos ela, não poderia interromper o lamentável processo? É claro que sim. No entanto, a negação de Julinda ao amor e à oportunidade de ajudar tornava-se o epílogo de uma larga história, como constataremos depois, que agora abria um ciclo novo de acontecimentos, cuja responsabilidade assumira pela usança do livre-arbítrio em atitude rebelde e orgulhosa. Justo, portanto, que experimentasse o resultado da invigilância, aprendendo pelo sofrimento o que se negara a conseguir pelo bem, através do serviço do amor a si mesma e ao próximo. Entretecia estas e outras considerações íntimas quando o estreno Bezerra chamou-nos a atenção em torno de um processo psiquiátrico decorrente de problemas posteriores ao parto, denominado de psicose puerperal. Tecnicamente, elucidou o mentor amigo, a produção dos hormônios que se faz normalmente torna-se fator do desequilíbrio em razão de os mesmos se transformarem em toxinas que, atuando no complexo cerebral, terminam por desarranjar a estabilidade psíquica. Mesmo em fenômeno de tal ordem, meramente fisiológico, defrontamos o espírito devedor, que volve à forma feminina sob a injunção do distúrbio para recuperar-se do mau uso passado das funções genésicas. Observa-se igualmente que o desarranjo hormonal sucede em jovens e senhoras durante o período catamênico,
alterando o comportamento que tende à excitação psíquica para a posterior queda depressiva. O espírito é sempre responsável pelo corpo de que se utiliza, suas funções físicas e psíquicas que decorrem das realizações pretéritas e do uso nobre ou vulgar, elevado ou pervertido que lhe atribuiu. Nessa condição de devedor, mais facilmente sintoniza com outros espíritos, na mesma faixa de evolução ou de condição inferior, perante os quais se encontra em débito, facilitando o quadro genérico das obsessões. Após uma oportuna pausa, prosseguiu. No caso em tela, a nossa paciente somou às antigas uma nova e grave ação infeliz, que a jugula por natural processo de reparação àquele a quem novamente prejudicou quando poderia auxiliá-lo. Quando os homens compreenderem que o amor é sempre mais benéfico para quem ama, muitos males desaparecerão da terra e a etiopatogenia de inúmeras enfermidades diluir-se-á, sustando-se a erupção delas. Enquanto, porém, o egoísmo governar o comportamento, a dor se atrelará às criaturas, realizando o mistério de conduzi-las para o equilíbrio, a ordem, o bem, que são as fatalidades da evolução. Dr. Bezerra terminara de considerar a questão quando se adentrou pelo quarto a genitora da enferma, desdobrada pelo sono fisiológico, demonstrando profunda preocupação e ansiedade. Vimo-la cercar-se da filha e, embora sem a encontrar em espírito, afagou o corpo agitado sob a ação medicamentosa, não supitando as lágrimas. Podíamos notar-lhe a procedência superior em considerando a boa cota de lucidez espiritual no desdobramento de que se fazia objeto. Habituada à comunhão com o alto através da oração, começou a sintonizar as forças do bem em muda rogativa. Sinceramente, tocado pela cena, o diretor espiritual comentou: Disse Jesus que onde estivesse o tesouro, aí estaria o coração. É o que temos diante dos nossos olhos. Para Angélica, o tesouro maior da sua vida é Julinda, e como o amor é um elo inquebrantável da corrente da vida, ei-la ao lado da alma querida, sustentando-a e interferindo favoravelmente com os recursos preciosos de que é dotada. Nossa irmã Angélica procede de abençoadas experiências pretéritas, havendo-se reencarnado com a finalidade precípua e imediata de auxiliar a filha. Espírito rebelde que desde há muito tempo se uniu a um grupo de entidades irresponsáveis que lhe vampirizam as forças e de que, em razão da própria preguiça mental e desinteresse pelo progresso moral, não se consegue liberar. Coordenando as ideias em uma síntese que melhor aclarasse o drama daqueles corações, prosseguiu. Nossa Julinda provém de proximidades de região infeliz da vida espiritual inferior, onde estagiou por largos anos. Ali se precipitou em razão de abusos de sexualidade equivocada, mediante a qual cometeu graves delitos que a emaranharam numa rede de ódio e vinditas. O nosso Ricardo, a quem parece detestar, a soma do mundo de sombras como personagem viva da sua existência passada, debatendo-se num naufrágio emocional para o qual lhe solicitava salvação, mas de cujo desfecho temos conhecimento. Conhecendo, porém, a fragilidade da filha, a devotada mãezinha que desfruta de justos merecimentos, intercedeu a favor da pupila equivocada, empenhando afetos e esforços com que a recambiou dos sítios expiatórios por intermédio de visitadores espirituais para uma colônia socorrista onde foi preparada para o futuro berço. Conseguiu acerenar-lhe a mente, que fixou as cenas mais dolorosas da província onde esteve internada,
não podendo impedir que tais condicionamentos, a par dos seus graves delitos, atuassem poderosamente nas engrenagens sutis do perispírito, tornando-se matrizes dos futuros comportamentos. Assegurada a reencarnação da protegida, mergulhou no corpo físico, seguindo o amado companheiro Juvencio, que lhe deveria compartir a existência, contribuindo para o ministério de lutas e bênçãos que encetava. O narrador silenciou por breve momento, adindo sereno. O irmão Juvencio granjeara muita simpatia em nosso plano de ação por ser portador de excelente folha de serviços aos enfermos na terra em existências passadas, ao lado de Angélica, aqui prosseguindo à frente de um nosocômio dedicado ao tratamento de graves ulcerações perispirituais, em suicidas diretos e naquele outros que dilaceraram o corpo, alcançando os tecidos sutis da alma, pelo absoluto desprezo à forma física, por excessos criminosos em que comprometeram as energias e o corpo. Sensibilizado pelos apelos da alma amiga e apiedado da situação da enferma, solicitou e conseguiu permissão para uma breve jornada corpórea no plano físico, a fim de que se consumasse o programa em favor da vigilante. Interrompendo a história, o sábio instrutor considerou: uma reencarnação, por mais dolorosa, e uma situação corporal, por menos expressiva, para observadores apressados, resultam de cuidadoso labor em que se programam diretrizes e tomam-se providências várias com objetivos superiores. Os resultados, porém, porque a violência não está inscrita nos códigos divinos, dependem de cada candidato ao cometimento. Aqueles que se consideram e se afirmam abandonados pelo Senhor, invariavelmente refletem a ignorância ou a ingratidão que os entumece com o vapor venenoso do orgulho. Uma programação de tal natureza, e elas são inumeráveis, movimenta expressivo número de criaturas em ambos os lados da vida, recorrendo-se a providências diversas para que logre êxito. No entanto, as paixões inferiores, muito arraigadas nos espíritos, que não lutam afanosamente pelo desobrigar-se das suas injunções, põem a perder, não raro, todo esse grande esforço, complicando a própria situação para reclamarem posteriormente, lamentando a sorte. Novamente silenciado, como a encerrar a breve digressão, volveu a narrativa. O irmão Juvencio renasceu em família abastada, com a qual mantinha alguns vínculos de afetividade, a fim de que pudesse fruir de comodidades financeiras que o liberassem dos compromissos com o corpo, deixando a esposa e a filha amparadas sem maiores preocupações na esfera econômica. Não devendo interromper os seus deveres em nossa esfera por muitas décadas, volveu à forma física com vitalidade para menos de 40 janeiros. Angélica renasceu em lustro depois, em família digna e trabalhadora, exercitando nos deveres domésticos as tarefas futuras. Consorciaram-se mais tarde, quando ela contava 22 e ele 27 anos, de cuja comunhão, 2 anos mais tarde, renasceu a filhinha. Os pais envolveram-na em dúlcida ternura, em proteção espiritual de alto porte, a fim de que se amoldasse à situação nova, retirando os valiosos proveitos para a libertação. Desnecessário informar que a recém-nata, porque estivesse muito afetada pelos equívocos que se permitira e em decorrência do largo estágio nas regiões primitivas, não obstante o tratamento a que fora submetida, mantinha profundas marcas que se lhe incorporariam à vida nova.
fez-se, como era natural, um instrumento de dor para os pais em razão das próprias aflições. A adaptação no corpo foi penosa. Em decorrência, a primeira infância passou entre insônias, pesadelos e distúrbios de comportamento acentuados. A partir dos 3 anos, foram-lhe detectadas disritmias cerebrais, que eram resultados dos seus graves deslizes, impressos pelo perispírito no corpo, passando a receber cuidadoso tratamento neurológico desde então. Não lhe faltaram testemunhos de amor e de dignificação humana, orientação religiosa enobrecida, assistência educacional correta. Quando nosso Juvencio retornou, vitimado por uma parada cardíaca aos 39 anos, deixou-a desabrochando em pleno vigor da adolescência. A mãezinha desvelou-se mais e lutou contra as tendências inditosas da mocinha, conseguindo a contributo de uma vontade firme e muita decisão encaminhá-la a um matrimônio digno com um antigo afeto que viera para partilhar do mecanismo redentor, no qual também expungiria suas próprias máculas. O mais é do nosso conhecimento. O benfeitor calou-se. Cercando-se de Angélica em oração, tocou-lhe o centro cerebral como despertando-a para a percepção mais ampla. A nobre senhora, carinhosamente chamada pelo nome, recobrou a plenitude da lucidez e percebeu-nos ao seu lado. Não teve dificuldades em identificar o venerando médico dos pobres e sofredores, abraçando-o com respeito e crescente emoção. Tenho chamado tanto, exclamou em lágrimas. A filhinha sofrida e sofredora necessita de ajuda, e só Jesus e os bons espíritos podem oferecer, não eu. Confiemos, Angélica, repostou bondoso, em Jesus e entreguemos-lhe nossos destinos, embora sem paralisarmos as mãos na ociosidade, nem a oração ao enregelar dos sentimentos. O Senhor nunca nos abandona. Não desfaleçamos na luta, permanecendo em integral sintonia com Ele. A senhora acalmou-se e deixou transparecer a confiança que infunde ânimo e restaura a paz.